Oi pessoal, mais uma vez aqui no canal Café com Livros. Café, sempre aqui, minha xícarazinha. Eu ganhei de presente da minha querida irmã Cristina. Foi um presente que eu ganhei. Não veio só a xícara não, veio com... Eu vou até pegar, é assim ó, olha só. Olha que legal. Tá vendo? Ganhei da minha irmã querida Cristina, professora Cristina, um beijo no coração. E aí a gente coloca aqui um petisco, alguma coisa, em homenagem à minha querida irmã. Quero que a minha filha, Sofia, ela é uma leitora assídua. Ela tem 12 anos e ela tirou uma tarefa esse ano, de 2023, ela falou assim, pai, eu quero ler 12 livros, um livro por ano. Eu dei a tarefa a ela de ler o meu livro Capuz Elétrico. O livro Capuz Elétrico que se passa, eu me inspirei em uma das minhas muitas passagens pelo Rio de Janeiro. Eu tenho um primo que mora no Rio de Janeiro, tenho família no Rio. Meu querido primo, meu querido amigo, irmão Marcelo Garcia. Um beijo no coração para o Marcelo, Clelma. Meus amigos amados como irmãos também, Jansen, Valéria, Jonathan. Tenho muitas pessoas queridas no Rio de Janeiro. Pessoal, foi na minha última estadia no Rio de Janeiro. Criei um herói brasileiro e aí com o fundo do Rio, com os problemas que o Rio é lindo, é uma cidade maravilhosa, Leblon, Ipanema, ali Barra da Tijuca, a gente viu Barra da Tijuca, Copacabana, o Cristo Redentor, cara, lindo, lindo, Maracanã, maravilhoso, Maracanã. E serviu de inspiração para eu poder escrever aqui a história do Capuz Elétrico. Criei muita coisa do Capuz Elétrico. O professor Roberto, que é um professor de história de uma escola particular, que é a Escola Despertar, que está recém-separado da personagem Daniela, que é uma enfermeira, e aí enfermeira de um hospital público do Rio de Janeiro. Imagina, hospital pós-período pandêmico, né, no Rio de Janeiro. E aí eles têm uma filha de 12 anos, Ana Júlia. Uma filha de 12 anos, hein? Da onde é que veio essa inspiração? Um professor negro, professor de história, crítico de uma escola particular. E aí uma das alunas dele é a filha do governador do estado, que é um governador conservador. Olha o problema. Os vilões, aí tem a milícia do Rio de Janeiro, que é uma coisa muito forte. E aí dali se tornam alguns vilões. Tem um bioquímico que cria uma fórmula para poder tentar, o sonho desse bioquímico é trazer a cura para várias doenças, entre elas as grandes doenças mundiais, né? E aí eu estou destacando o câncer, dentre elas. E tudo acontece na cidade do Rio de Janeiro. E aí temos personagens das comunidades, gente trabalhadeira, gente boa, gente ruim também. Mas também tem uma elite carioca, tem gente racista, e tem gente bacana, enfim. É bem legal. E no meio disso tudo o Capuz Elétrico, que é um herói que a partir da eletricidade ele faz os enfrentamentos todos. Então, minha inspiração foi a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu pensei, tem que ser um herói brasileiro, tá? Com histórias brasileiras. Se é pra falar, tem que ser do Brasil. Tem que ser do Brasil, tem que se falar de coisas nossas. E problemas do Brasil, inclusive. Então eu falo de milícias, eu falo do racismo, sim, não é mimimi, tem que ser falado. Falo da questão de todas as minorias, eu toco um pouco aqui. Falo sobre educação. Gente, falo sobre saúde pública, tá? No livro. É bem legal. E aí a Sofia falou, olha pai, eu quero ler 12 livros num ano. E um dos livros que eu falei, isso aqui, ó. Fui lá, eu imprimi a minha boneca, ela vai ler. E se tudo der certo, eu vou também publicar. Fica a dica para quem quer ser escritor, tem originais. Às vezes não tem grana para publicar, submete seus trabalhos originais para esses concursos sérios, faz uma pesquisa antes. Veja se nos anos anteriores teve pessoas que venceram, depoimentos, tá bom? É a dica de hoje.
Vamos lá? Quero falar também sobre nossa aula para ajudar quem sonha no concurso público. Hoje vamos começar com as teorias de aprendizagem. As teorias de aprendizagem vai falar sobre as teorias do ramo da psicologia da educação. Lembrando que a educação ela se apropria de outros ramos das ciências. Ela se apropria da sociologia, ela se apropria da psicologia e da filosofia. A educação gosta de fazer isso. Então nós vamos começar falando das teorias de aprendizagem. E a primeira teoria que eu quero estar tratando com vocês hoje se chama behaviorismo. E o behaviorismo que também significa comportamentalismo, tá? Então, comportamentalismo ou behaviorismo é a nossa primeira teoria de aprendizagem, as teorias da aprendizagem, que são as teorias da psicologia. Essa teoria da psicologia, essa teoria de aprendizagem, que é a behaviorismo ou behavior, John Watson ele é considerado o grande fundador dessa teoria. O pessoal bate martela de Skinner o tempo todo. Não é Skinner o fundador. Muito menos, tomem cuidado na hora do concurso público aí. Skinner não é o único da teoria do behaviorismo ou comportamentalismo. Não. Ele é o mais famoso. Ele é das tendências pedagógicas lá do tecnicismo, do estímulo e resposta, mas ele não é o fundador e nem é o primeiro. O primeiro é John Watson, ok? John Watson, ele inicia todo o processo de pesquisa e de defesa dessa teoria de aprendizagem que a gente vai chamar de behaviorismo. É ele o cara. Todavia, entretanto, ele não faz muitas anotações, a gente não encontra muita coisa escrita do John Watson. Daí é a problemática. Ele não deixa muita coisa escrita do behavior, né? O termo behavior em inglês, comportamento. Mas John Watson é considerado o grande fundador dessa teoria. Então veja aí, tá? Beleza. Depois de Watson, ele começa a fazer toda a sua defesa, mas não tem muita coisa produzida por Watson. Aí nós vamos para um segundo teórico, e aí é interessante falar um pouquinho dele. Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, ele traz uma concepção interessante. Ele fez um experimento com cães. Então a gente fala Ivan Pavlov e seu teste com cães. Ele observou o comportamento dos cães para trazer a sua defesa na teoria do comportamento, do behaviorismo. O que ele observou? Foi colocado um instrumento nos cães para poder sugar, né, para poder tirar, para retirar dos cães uma amostra da saliva dos cães, a partir da observação do seguinte. Esses cães, o experimento do Ivan Pavlov, que era com cães, fazia o seguinte. Os cães eram colocados em uma localidade aonde eles ficavam aguardando a partir de uma porta, uma frestazinha, um espaçozinho, era aberto todos os dias, em determinado momento do dia, e na abertura da fresta batia-se a porta. No momento que os cães ouviam a batida da porta, era aberta, era colocado um prato ou um frasco com uma quantidade de carne. Então esses cães vinham e se alimentavam dessa carne. Isso todos os dias. Foi colocado um instrumento para poder colher a saliva desses cães. Foi observado, a partir do comportamento desses cães por Pavlov, que todos os dias, quando se batia a porta e que se abria a fresta dessa porta, a saliva, né, o material colhido a partir da saliva, a densidade, a coloração e a quantidade era
modificada a partir do momento em que o cão ouvia, ou os cães ouviam a batida da porta e tinham acesso àquilo que era esperado, né? O estímulo do cachorro, que era exatamente a carne, o seu alimento. Portanto, o estímulo dado ao cachorro fazia com que ele respondesse ao estímulo. Estímulo e resposta. Então foi dado um condicionamento respondente à pesquisa de Ivan Pavlov. Ou seja, o estímulo e resposta, que no caso é chamado de condicionamento respondente. É chamado de condicionamento respondente por quê? Porque o cão, ele apenas responde ao estímulo dado por Ivan Pavlov. Ele observa aquele estímulo, que é a porta, a batida na porta, a fresta se abrindo, e quando vem a carne ele responde, salivando, né, feliz, e ele vai no alimento. É condicionamento respondente, ou seja, o cão, né, o comportamento do cão, ele é respondente à ação, ao estímulo dado externamente. Daí da pesquisa de Ivan Pavlov, que então ele avança em relação às pesquisas preliminares de Watson. Mas depois de Pavlov vem Skinner. Skinner, ao contrário de Pavlov, ele cria a caixa chamada de caixa de Skinner, se eu não me engano. Ele faz testes não com cães, mas com ratos. Então vem Skinner, burros Frederick Skinners, e ele coloca os ratinhos numa caixinha que a gente chama uma caixinha cheia de obstáculos. E o estímulo dado é um alimento, o queijinho. O rato, assim como o cão, também tem que alcançar o alimento, que é o estímulo externo. Entretanto, o rato tem que tomar decisões, vencer obstáculos, pular uma rodinha, degraus, passar por debaixo de alguma coisa, para poder chegar no alimento. Então, diferente do cão que tem o condicionamento respondente, ele apenas responde, aqui o ratinho vai ter um condicionamento operante. Ou seja, ele vai operar, vai tomar decisões. Então, é uma teoria ainda mais completa que a teoria de Pavlov. Aqui então a diferença. Pavlov, com a pesquisa com seus cães, ele cria o condicionamento respondente. O Skinner, com a sua caixa de ratos, ele cria o condicionamento operante. Ó. E aí, o behaviorismo entende a aquisição do conhecimento como resultado direto, gente, da experiência. Ele acredita que estados internos não são relevantes para uma análise funcional. Todos os estímulos sucedem sempre uma consequência para a teoria de aprendizagem behaviorismo, tá bom? Então essa é a primeira teoria de aprendizagem. Tenho muito café com livros para vocês. Hoje o livro, ele ainda nem foi publicado. Capuz Elétrico, nosso herói brasileiro. Um beijo e até a próxima.